elas são maioria. Uma pesquisa realizada pela PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, revela que o Brasil tem 6 milhões a mais de mulheres do que homens. Consideradas o sexo frágil, ao longo de décadas as mulheres têm ganhado destaque em muitas áreas da sociedade e conquistado lugares que muitos duvidavam. Um outro índice tem colocado as mulheres em lugar de destaque, mas este não é motivo para comemorar e merece atenção. Elas estão na lista das vítimas de uma das 10 piores doenças do país, o câncer de mama. Ele mata cerca de 10 mil mulheres por ano. Isso sem falar em outros problemas que atingem a população feminina, como câncer do colo de útero, HPV, endometriose e depressão. Mas será que com todos os programas de prevenção e o acesso à informação, as mulheres ainda cuidam pouco da saúde? Mesmo com todas as informações que a gente tem, infelizmente são pouco utilizadas, né? Acho que hoje em dia o acesso aos hospitais tem muito, mas você tem que esperar 3, 4 meses e às vezes por preguiça, por esquecer, elas acabam não indo. Ainda existe pouca prevenção, porque nem todas as mulheres acabam tendo a mesma possibilidade. Por exemplo, quem tem um plano de saúde consegue um acesso melhor, mas grande parte das mulheres que precisaria mesmo não tem. Então acaba tendo que ir no hospital público e demora, então acho que por isso acaba ainda não tendo um acesso tão grande. Eu acredito que sim, que ainda tem mulheres que até os exames de rotina acabam não fazendo. Visitas ao médico, ao ginecologista, você faz com frequência ou é uma coisa que você também, depois? Eu faço com frequência, todo ano. Eu costumo ir todo ano, mas era para mim ter ido em novembro e até agora eu não fui. Eu procuro ir. Esse ano já remarquei, mas eu vou. Geralmente eu vou sim, pelo menos de rotina, se eu estou doente, alguma coisa eu sempre passo. Outro fator preocupante é o número de adolescentes grávidas. É verdade que o percentual diminuiu cerca de 30% nos últimos 10 anos, mas o problema persiste e levanta uma questão. Falar sobre sexo com sua filha adolescente ainda é um tabu? Com certeza. Não só um tabu, como, sei lá, como a gente pode dizer assim, as pessoas ainda têm aquele pensamento que vai deixar o filho um pouco mais aberto, com mais liberdade. Eu acho que não, acho que cada educação depende dos pais, depende também dos limites que os pais mesmos colocam dentro de casa. Mas infelizmente é um tabu na nossa sociedade, coisa que não deveria. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso programa Ponto de Equilíbrio. E você sabe, você já pode participar, sugerir, questionar. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E nessa noite falaremos sobre um tema muito interessante, a saúde da mulher. E temos o prazer de receber em nossos estudos a professora doutora Albertina Duarte, médica ginecologista do Hospital das Clínicas. Doutora, prazer enorme em recebê-la, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E vamos falar hoje sobre um tema que a senhora domina, e a senhora trabalha há muito tempo. E acho que todas as nossas amigas têm, no mínimo, alguma dúvida, alguma curiosidade. A saúde da mulher. Como anda a saúde da brasileira? Veja, a saúde da mulher, ela é, na verdade, um grande direito de todo ser humano. Quer dizer, a saúde é o nosso direito, mas ainda nós temos muita coisa a caminhar. E uma das coisas que me preocupam é, por exemplo, o câncer de colo do útero, que a quantidade de mulheres que morrem por um câncer que pode ser evitado. Outra situação é o câncer de mama, que também pode ser evitado, mas uma das situações mais fortes é a questão da gravidez na adolescência e também a situação de morrer na gestação, quer dizer, a morte materna, a mortalidade materna. Nós temos hoje um Sistema Único de Saúde, que é uma beleza, que é o Sistema Único de Saúde que é gratuito, que vários outros países estão lutando para ter, mas ao mesmo tempo que a gente pode dizer que foi uma luta importante, tem espaços públicos de atendimento, faculdades muito boas, o Hospital das Clínicas, tantos lugares como temos,
Na América Latina, nós somos exemplos desses espaços científicos. Fico preocupada de nós termos índices de gravidez na adolescência iguais ao da Colômbia, da Bolívia e do Paraguai. E mortalidade materna iguais ao da África, de países onde não tem. Então, eu que sou ginecologista há 40 anos, fico indignada, porque uma mulher não pode morrer por dar à luz. Nós temos condições, ferramentas para, durante a gestação e do parto e pós-parto, garantir a essa mulher a saúde. Então, um pré-natal adequado deles, você pode identificar pressão alta, pode infecções urinárias, pode diabetes. Isso pode garantir essa mulher ter um parto adequado com essa assistência. Depois do parto, você pode não ter infecções, porque como? Se você está num hospital privado de nível alto, você não tem essas doenças. Então, como é que as outras mulheres têm, então, mortes por essas situações? As hemorragias que podem acontecer, do que morre uma mulher no parto? Por hemorragia, por pressão alta e por infecções. Isso só acontece nas mulheres menos favorecidas. Então, mostra que existe, apesar de um número de pré-natal cada vez maior que as mulheres fazem, uma não boa qualidade de assistência que põe em risco a saúde da mulher. Não é possível morrerem cadastradamente 4 mulheres por dia no Brasil, isto representa uma a cada 6 horas, morrerem por questões do parto e gestação. Isto é, eu diria, é uma vergonha, uma indignação que me causa eu enquanto mulher. Um índice muito elevado, né, doutor? É um índice muito elevado. Só para você ter ideia, o Portugal, que é um país com menos condições, tem 30 vezes menos a morte materna do Brasil. E nós estamos com níveis parecidos, como eu disse, da Bolívia e do Paraguai. Infelizmente. Infelizmente. Outra coisa importante é a questão da gravidez na adolescência. Então, doutora, eu só gostaria de aqui a gente fazer uma pausa. A senhora, no começo da entrevista, falou sobre o câncer de mama e o câncer de útero. A imprensa tem divulgado, o governo federal, através de campanhas, a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer do útero. Mas as pessoas, às vezes, elas se portam de uma forma como se elas não estivessem recebendo essa informação. Ou, às vezes, acham que é um tratamento que pode ser caro, que é doloroso. Eu queria que a senhora falasse como funciona o sistema público de saúde em São Paulo e no Brasil para essa prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Veja, câncer de colo de útero. Na verdade, nós temos 4.000 mulheres que morrem por ano. Estou dizendo esses números porque é uma guerra, né? Se você pensar, 4.600 morrem por câncer de colo de útero. Nós temos 1.200, 1.300 que morrem por morte materna que podem ser evitadas. Então, já aí temos 6.000 mulheres que morrem, né, todo ano. Quer dizer, é uma guerra que nós estamos perdendo. O câncer de colo de útero, ele pode e deve ser evitado. Como? Evitável, ele é evitável. Porque se você fizer um Papa Nicolau, Denis, o Papa Nicolau é um exame banal. Você tira a secreção, examina numa lâmina, é baratíssimo. Pode sair pelo sistema público por R$10. Quer dizer, a mulher fazendo uma vez por ano esse Papa Nicolau, ela se previne. Porque um Papa Nicolau que dê classes, ele tem estágios que acusam doenças, riscos de algumas células alteradas, ele demora pelo menos 3 anos para chegar a ter o câncer. É fácil de se prevenir. Então, uma vez por ano, se você tem 3 vezes, o Papa Nicolau está ótimo, não tem nada, aí você fala, fico tranquila. Mas uma mulher que fizer uma vez por ano, todo ano, ela não tem câncer de colo de útero. Se ela tiver, é muito fácil de curar. Quer dizer, o grande problema é que a maior parte ainda não chega a 30%. Quer dizer, nós temos 70% de mulheres que não fazem o Papa Nicolau, que é um exame que custa, se for para o governo, dá para chegar a menos de $5. Mas então, doutora, minha dúvida é a seguinte, será que não faz por falta de informação ou será que não faz por, de repente, ter uma acomodação ou não se conscientizou ainda da gravidade dessa doença? Eu sempre fico muito brava de
da gente culpar a mulher. Porque, na verdade, eu acho que quando hoje você tem na mídia, todas as mulheres, por exemplo, usam um determinado tipo de cabelo, porque sai na televisão, sai em todos os lugares. Então, numa novela, todo mundo sabe o tipo de, às vezes até de acessório que uma pessoa usa. Na novela da Globo ou em qualquer novela, você sabe o tipo de roupa que usa, o batom. Hoje, as mulheres do Xingu ao Chuí, todo mundo sabe o tipo de esmalte que está na moda. Então, como é que não se faz uma campanha nacional que divulgue o direito e a necessidade dessa mulher fazer o Papa Nicolau? É muito fácil, é colher uma secreção, até uma enfermeira treinada, não precisa ser uma enfermeira formada, uma técnica de enfermagem, pode colher o Papa Nicolau, que salva as pessoas. Ele não precisa ser feito naquela cidade, pode ser mandado para outra cidade, porque você tem um tempo de validade até de 7 dias. E existem países que usam pessoas com necessidades especiais deles, para fazer o Papa Nicolau. Então, geraria emprego, geraria toda uma série de pessoas que poderiam estar fazendo isso. Então, uma campanha, já que nós não temos isso, poderia ser uma campanha nacional, dia da colheita do Papa Nicolau, mutirões e tudo. Eu tenho certeza que as mulheres não estão suficientemente esclarecidas e quando elas são esclarecidas, o acesso ele é reprimido. Então, hoje ainda existem mulheres que fazem 2 vezes por ano na rede pública, porque às vezes fazem, o Papa Nicolau não é bem divulgado, ela não recebe, e outras que não chegam a fazer. Então, o câncer de colo de útero, para mim, é uma violência, Denis, é uma violência missionária, é uma violência porque uma mulher morrer de câncer, quanto custa um tratamento de um câncer? Você tem que... O tratamento é absurdo. Não, o tratamento é absurdo, mas a prevenção... É $5? Isso não marca. Então, mas quanto que seria isso? Quer dizer, o que ocorre? Você tem que fazer uma retirada do útero, ou retirada de uma parte, fazer quimio-radioterapia. Então, isso doloroso, caro, demorado, desgastante, porque desequilibra emocionalmente a pessoa, a família. Uma mulher que morre, quer dizer, se a gente fala 5 mil quase mulheres morrendo, né? Na verdade, são 15 mulheres por ano, desestruturando famílias, né? Quer dizer, quando morre uma mulher numa família, você desmonta essa família. No mínimo 3 pessoas, 4 pessoas envolvidas, né? Quer dizer, então, quanto custa uma vida de uma mulher? Quando alguém me diz assim, custa caro, eu não admito. Então, hoje nós temos a vacina do HPV, que é a vacina do HPV, porque 90% dos cânceres são causados pelo HPV. Então, nós hoje já sabemos que temos 120 tipos de vírus, mas 4 tipos, pastor missionário, 4 tipos, que é o 16, o 18, o 31 e 33, são oncogênicos, são causadores do câncer. Então, se você toma vacina, você previne. Sim. E aí, me dizem, a vacina custa caro. Custa caro, mas você tem produção nacional que pode fazer essa vacina e transformar essa vacina em $40. Até hoje, neste momento. Mais acessível. Hoje, neste momento, com o Fundo de Cooperação Técnica. Então, eu estou dizendo isso em valores, porque é o seguinte, quando alguém me fala que está caro, eu falo assim, gente, primeiro a vida da mulher não tem preço. E quanto custa tratar depois para o sistema público? Bom, o câncer de mama já é mais preocupante. Mas uma mulher que fizer mamografia e que fizer uma orientação para ela mesma se observar e tudo, claro, hoje eu quero dizer que ela que se examinando, ela é um agente de saúde com ela mesma, mas não é um exame ouro, ela se examina, é importante, mas ela precisa de uma mamografia, de uma ultrassonografia, se tiver dúvida, até na ressonância magnética. Isso, não me digam que custa caro. Esses exames são de muito pouca definição. São exames relativamente tão simples de fazer e de interpretar. E hoje, com toda essa mídia digital, você pode fazer num hospital, mandar para o outro, quer dizer, pode fazer teleconferência, conversar com outros médicos, né? A gente vê tanto isso, né? E a divulgação, né, doutor? Eu vi agora recentemente nos Estados Unidos, na época que eu estava lá, coincidiu com a campanha do câncer de mama, prevenção do câncer de mama. Além de ter uma divulgação em todos os meios possíveis e imaginários, até as semifinais do campeonato de futebol americano, homens,
Todos eles jogavam com um símbolo cor-de-rosa, um tipo de um lacinho cor-de-rosa, que era colocado na camisa para divulgar. E num horário mais caro da televisão americana, Claro. que são nesses jogos de futebol americano. E todos eles participando, doando cachês. Quer dizer, foi uma campanha monstruosa a nível nacional para se conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Olha, nós vamos ter aqui as Olimpíadas, nós vamos ter os campeonatos, todos os seres veem futebol. Quer dizer, uma coisa importante, por exemplo, câncer de mama em homens, que pouca gente sabe que o câncer de mama em homem é extremamente perigoso e realmente é um problema sério. Eu devo confessar, eu não sabia que existia, eu soube por uma pessoa conhecida minha que me contou recentemente que teve, para mim foi uma surpresa. O câncer de mama, quer dizer, os homens, eu já tive a oportunidade de operar um homem que estava com um carocinho na mama e com vergonha de contar o que estava acontecendo. Então, um homem, quer dizer, nós temos hoje a escola, que os adolescentes hoje sabem, não é mentira que eles não sabem, eles sabem sobre os métodos anticoncepcionais, sabem sobre os tipos de relacionamento sexual, sabem sobre tantas coisas, então podia fazer parte do dia a dia das pessoas, das escolas, ensinarem que você tem que fazer Papa Nicolau, você é a saúde da mulher. Então, a saúde da mulher em todas as fases da vida. Menstruou, atenção pré-menstrual, você não tem que sofrer por tensão pré-menstrual. Você engravidou, tem que saber o pré-natal. Você tem vida sexual ou não, tem que fazer o Papa Nicolau. Você tem que se examinar sempre depois da menstruação para ver como sua mama está. E se você é menino também, tem que ver a sua mama. Você chegou na idade adulta, a sua mãe, se não sabe, você ajuda, porque a menopausa, ninguém pode sofrer pela menopausa. As mulheres na vida mais tarde também. Então, a saúde em todas as fases da vida. Você tem corrimento, existe uma secreção que sai dos seus órgãos, dos seus genitais, da sua mancha a calcinha, você tem que saber o que está acontecendo. Você tem dor na barriga, vamos ver. Não pode ter vergonha, né? Timidez nesse assunto. Vergonha é morrer da doença, É né? Você tem alguma bolinha no seu corpo, uma pinta, uma verruga, vão pedir ajuda. Essa ajuda, vergonha é você chegar atrasado no tratamento, porque você tem que ter vergonha de chegar atrasado. Antes, não. Então, por exemplo, eu converso muito, eu estava agora no Hospital das Clínicas, eu converso com meninas de 11, 12 anos, eu começo a perguntar assim, que flor que você queria ser? Aí uma falou, uma tulipa. Aí eu falei, você sabe o que é uma tulipa? Ela falou, eu sei. Olha, ela tinha 11 anos. É uma flor que dá na Holanda. E eu falei, e você sabe onde fica a Holanda? Não sabia. Mas aí eu expliquei, e ela disse assim, e na Holanda tem muitas doenças que no Brasil tem? Ela disse para mim, tinha 11 anos, não, eu acho que na Holanda as mulheres não têm as doenças que no Brasil tem. E aí eu comecei, por quê? Sabe, doutora, a minha mãe teve câncer lá embaixo, ela não disse onde era, e a minha avó também. E aí eu fiquei sabendo que... E onde você ficou sabendo? Pela internet, que na Holanda tem menos mulheres que morrem de câncer. A informação do adolescente hoje é uma coisa impressionante. Quer dizer, veja, né? Então eu acho que hoje as redes sociais estão aí, a gente tem instrumentos tão bonitos. Nós temos, o Ministério da Saúde fez uma caderneta do adolescente, menino e menina, belíssimo, mostrando. Aí o pessoal fala, mas tem gente que está com os órgãos genitais nus e tudo, mas mostra os estágios de crescimento. Então, a obesidade, que a obesidade também é um risco para câncer. Então, o fumar é um risco para câncer. As doenças sexualmente transmissíveis são um risco para câncer. Então, como é que você podia evitar câncer? De mama e de colo do útero, com vidas saudáveis, conhecendo a história da sua família. Se na sua família tem câncer, existem as Tem um fator hereditário também. Tem um fator hereditário. Mas você tem obesidade, que hoje a obesidade das mulheres tem que estar atenta. Elas se preocupam muito com o fumar. Muitas mulheres escondem que fumam. Então, câncer de vagina, câncer de colo do útero, está relacionado com o fumo, sim. Quer dizer, o alcoolismo, né? E as infecções repetidas. Então, uma coisa importante é que o próprio estresse. As pessoas que têm estresse, elas têm mais risco de pressão alta, têm mais riscos de problemas menstruais. Então, tudo isso, muitos parceiros sem prevenção,
é um risco de câncer de colo de útero. Então, essas situações poderiam estar... Quer dizer, a pessoa não precisa ser... Não, mas eu tenho essa situação de vida, eu fumo, eu sou obesa, eu já tive vários parceiros... Saber que já tem uma propensão, né? Claro. Então ela tem que se cuidar, tem que prevenir, tem que tomar mais cuidado Tem que com a se cuidar prevenção. porque eu gosto da minha vida, eu gosto da minha saúde. E a mulher, em todas as fases da vida, o câncer de mama também, que é tão assim importante, que é forte, ele tem prevenção. Então, hoje as mulheres são muito privilegiadas. Elas têm doenças que elas podem ser prevenidas desde que descobertas rapidamente. Elas podem ter curas e elas podem ser preveníveis. Agora, um outro assunto. Mesmo com toda essa informação, doutora, a gente nota que, pelo menos é essa sensação que o público tem, que a mulher, a adolescente brasileira está engravidando cada vez mais cedo. E nem sempre é uma gravidez planejada, é uma gravidez esperada, muito pelo contrário. Ela quase nunca é planejada e quase nunca é esperada, né? E qual o fator que tem colaborado para esse crescimento? Será que tem algo a ver com a mídia um pouco mais liberal, com acesso a maiores informações? A que a senhora atribui isso? A gravidez na adolescência é um fenômeno no mundo, né? Você imagina que a gravidez na adolescência nos Estados Unidos, em cada 100 mulheres, 15% são adolescentes que engravidam. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é 7%. Na Suíça, 3%. No Japão, 1%. Na Argentina, 15%. No Chile, 15%. E São Paulo está igual, menor do que os Estados Unidos, 14,7%. Então, muita felicidade de estar. Mas, estados do Brasil, nós chegamos a 30%. Quer dizer, em 100 mulheres, 30%. Então, veja, as mulheres hoje estão se profissionalizando, necessitando se profissionalizar, o mercado exige. Então, não me digam que os adolescentes não conhecem os métodos. Conhecem todos. A pílula de dia seguinte, a anticoncepção de emergência. Mas o que está acontecendo, missionário Denis, é que, na verdade, existe uma banalização da vida sexual. Quer dizer, na verdade, hoje, desde sempre, as relações sexuais estão fazendo parte do namoro. Quer dizer, a gente em 90 estava apresentando isso para a Organização Mundial de Saúde, os adolescentes consideravam que a relação sexual fazia parte do namoro e achavam certo ter relações sexuais. Isso era a posição dos adolescentes. Mas hoje, a gente tem que entender que a atividade sexual está começando entre 14 e 16 anos. Muito cedo. Muito cedo. E não é só precoce na idade, é precoce no tempo do relacionamento. Então, se nos anos... Eu sou médica há 40 anos. Então, nos anos 90, os adolescentes demoravam 1 ano para ter um namoro e daí ter relações, 1 a 2 anos. Depois, nos anos 2000, 6 meses. E agora é 3 meses, 3 dias, 3 horas. Quer dizer, um despreparo cada vez maior, uma inconsequência. Né? Uma consequência. E uma coisa muito séria é que a menina tem medo de não agradar, não é falta de informação. A menina tem medo de não agradar e de ser trocada. O menino tem medo de falhar. Então, não é falta de informação. Informação existe, é falta de negociação. Ambos não têm segurança nem habilidades para negociar com o parceiro. Nem para dizer, eu não estou preparada, eu não quero ter relações. Às vezes eu pergunto para um adolescente, por que você teve relações? Ai, Albertina, doutora, eu não queria, sabe? Mas depois eu fiquei com medo dele me trocar pela minha amiga. Então, e foi bom para você? Não, não foi bom. Quer dizer que então, essa própria resposta já mostra um despreparo total para a vida, né? Para a vida. Aí diz assim, e o que você... Por exemplo, com quantos anos você engravidou? Com 15. E a sua filha? Minha filha eu quero que engravide com 30. E eu pergunto, por quê? Porque aí ela está preparada. A própria adolescente fala. Então, o que nós estamos... Quer dizer, ela sabe que errou. Sabe. Sabe que ela foi vítima de uma situação e voltaria atrás se ela pudesse. Só que ela está tão oprimida que ela não pode falar que não gosta da gravidez e tudo. Ela fala, não, eu quero ser mãe, eu gostei de ser mãe. Mas quando você pergunta numa outra situação, com quantos anos você quer que o filho ou a filha fique grávida, ela diz outra coisa. E os pais não estão preparados para entender que, com uma oferta, veja, você não tem uma novela que alguém use camisinha. Você não tem uma novela que os adolescentes, que os seres, os parceiros se conhecem, já se beijam e já têm relação. Nenhum usa preservativo.
A gravidez, se acontece, dá luz na caverna, ninguém faz pré-natal, nada acontece. Todas as heroínas, não acontece nada. Agora, a última novela, eu vi a situação da eclâmpsia, que eu achei que é um alerta. Bem, mas a gente vê de rotina que se a adolescente engravida, ela até é saudada e fica com o galã da novela. É né? premiada, né? É premiada. Infelizmente. Bem, então existe isso. No horário nobre você vê situações de cenas que na sala tem crianças e tem tudo isso. Então existe um estímulo mundial da questão sexual, sem dúvida nenhuma. Mas o que a sociedade está fazendo? Nós vamos ter que transformar isso em habilidades para o adolescente conseguir ter o direito de querer ter relação quando ele se sentir preparado, ter direito de dizer não para o parceiro e ter uma prova de carinho com ele. Não, eu não posso ter relações com mais pessoas que eu não goste porque eu me gosto. Agora, essa adolescente precisa ter uma segurança que a sociedade não está dando. E às vezes essa gravidez impensada, essa relação impensada, não ocasiona só a gravidez. Às vezes o contágio por doenças sexualmente transmissíveis que podem causar sequela para uma vida inteira. Olha, missionário Denis, eu vou dar um número assustador. Metade dos casos novos de AIDS no mundo acontecem na adolescência e até 22 anos. Metade dos casos novos. Então, veja, e a adolescente mulher no Brasil é a maior vítima, porque no início da descoberta eram 85 casos de homens para uma mulher. Agora está 2 para 1, mas na adolescência é 1 para 1. Quer dizer, a menina adolescente é uma situação de vulnerabilidade extrema. Quer dizer, então essa menina pode engravidar e ter um bebê contaminado também. Então nós estamos vivendo uma situação. Quem engravida volta a engravidar. Quem aborta volta a abortar. Quem toma a anticoncepção de emergência volta a tomar. E quem não usa preservativo volta a não usar. Quer dizer, então o cuidado tem que ser uma coisa muito mais complexa do que está acontecendo. Uma coisa importante, os pais acham que sendo uma enciclopédia de sexo, falando sobre sexualidade, os adolescentes vão aprender. Tem uma piada interessante, que não é piada porque aconteceu. A menina diz assim, a mãe diz assim, filha, nós precisamos conversar sobre sexo. E a adolescente responde, o que a senhora quer saber? Quer dizer, ela sabe mais. Eu fiz pesquisas com famílias que mãe e adolescente, a mãe sabe menos do que a filha. Não, teve um caso agora, recentemente, no Rio de Janeiro, até que teve o envolvimento do Ministério Público, porque uma menina, né, porque com 11 anos de idade é uma criança, ela chegou passando mal a uma delegacia, todos acreditavam que ela realmente estava alcoolizada, todo mundo achou que fosse só pelo efeito do álcool, mas de repente descobriu-se que a menina estava grávida. Aí levaram para o hospital, a médica noticiou o caso, chamou, os pais não estavam. Quer dizer, 11 anos de idade, ela chega a uma delegacia em um hospital alcoolizada e grávida. Provavelmente ela nem sabe o que está acontecendo com 11 anos. Como é que você é capaz de avaliar uma coisa dessa? Acho que, missionário Denis, acho que a coisa mais forte da minha vida foi fazer um parto de uma menina de 10 anos. 10 anos? Que chegou com o uniforme da escola. Chegou com o uniforme. Eu estava de plantão no hospital, aí chegou a adolescente, todo mundo achando que ela estava com apendicite. E aí ela começou a ter dor, ela estava com o uniforme. Aí o neném nasceu no banheiro, e eu segurei o neném no banheiro, assim. E ninguém sabia, nem ela, nem família, nem nada. E eu peguei o neném assim, quando eu percebi que ela estava fazendo força, e eu só deu tempo de eu pegar o neném. A mãe desmaiava, a família desmaiava, e eu tive que passar a noite costurando, porque ela fez tanta força que deu lesões na vagina da menina, porque o neném era muito grande, de 3 quilos. Ela era uma menininha, com 10 anos. E aí ela olhava para mim assim, ela olhava e eu olhava para ela. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Nada. Eu já fiz parto de menina de 12 anos, né? Esse caso foi uma cesárea. E aí ela falava assim, mas é desse tamanho o neném? Eu pensei que era maior. Uma outra de 11 anos falou para mim, mas nasceu de cabelo tão pequeno? Não nasce com cabelo comprido, o nenê? É porque na cidade o que ela tem a referência é uma boneca, né? Uma boneca. E então, o que eu acho que está acontecendo? Veja, não adianta, eu estou dizendo isso com carinho, não adianta falar sobre sexualidade. Nós temos que criar habilidades, programas
onde os adolescentes falem sobre as suas vivências, mas espaços coletivos. Então, a adolescente que fica na internet direto com amigos virtuais, ela é um risco. A adolescente que não sai de casa, que fica sozinha, é um risco. Então, os pais têm que estimular programas coletivos como esporte, música, dança, teatro, grupos da igreja, grupos de qualquer religião. O que a senhora falou, ocorre uma banalização hoje em dia. Né? Espaços coletivos. E outra coisa, os pais também, às vezes, dão uma televisão, fica cada um num quarto, um na sala, outro no quarto, cada um com o seu computador, mesmo famílias pobres, cada um com a sua televisão, ninguém conversa. Então, eu acho assim, um almoço de domingo, onde todos façam a comida, onde todos ponham a mesa, quer dizer, então, onde todos conversem. Um passeio no parque, no domingo, um dia, porque há de ter um espaço de diálogo, mas sábado e domingo cada um vai para um lugar e os pais têm que ter limites, porque de repente muito pai diz assim, você não vai em tal lugar porque você está tirando notas baixas, você não vai na escola, você não vai. Daqui a um pouco ele está o financiador disso. Então, e os pais têm vergonha da sua história. Então, por exemplo, tem um menino que chega e diz assim, uma menina chega, pai, a minha amiga foi para a Disney, você nem me compra uma passagem? O pai morre de vergonha. Ele tem que dizer, não, a sua família tem essa origem, nós temos tantas horas extras, eu trabalho tanto e eu não tenho dinheiro mesmo. Eu não posso te comprar esse tênis porque eu não tenho dinheiro para isso. As minhas horas extras e o meu salário não é honesto. Então, às vezes, os pais ficam com vergonha e basta um filho falar, eu não tenho esse tênis e tudo. Então, e a escola? Tem muitas crianças vítimas de bullying. Menino pirata, roupa pirata, quer dizer, menino camelô, menina camelô que usam roupas falsificadas. Então, a escola tem que resgatar alguns valores. Uniforme, né? Ou então, proibir respeito aos mais velhos, proibir de desculpas. Por exemplo, o que a gente percebe assim, que existem adolescentes que vão para as escolas com desfile fashion. Então, a escola tem que proibir algumas roupas, ou então dizer, não, algumas situações, porque alguns adolescentes fazem pouco dos outros que não têm determinados sapatos. E esse menino fica com vergonha, essa menina fica com vergonha. Uma coisa que às vezes a gente nota são as avós cada vez mais novas, né? Então, de repente, você vê aí mulheres com 35 anos, que já são avós, etc., e passeando com os netos. E o porquê disso? Porque ela está criando o neto como um filho, porque a filha, quando engravidou, não tinha noção do que estava acontecendo. E é lógico, se ela não tinha noção do que estava acontecendo, o reflexo dela, o instinto dela, é pegar para a mãe e falar, olha, cria porque eu não sei, eu não tenho ideia. Denis, a gravidez na adolescência é hereditária. É? Não é genética, é hereditária. Como é que eu digo? Passa de mãe para filha. Eu tenho hoje adolescentes que eu fiz o parto, a mãe foi grávida, adolescente, e a avó foi. Porque a mãe fica tão obcecada e diz assim, minha filha, não vai acontecer com você o que aconteceu comigo. E acontece, porque ela não conseguiu criar habilidades para isso. E, além de tudo, é um fenômeno da menina e da avó materna, porque a avó paterna é poupada. Então, o menino que engravida uma adolescente continua engravidando outras meninas. Exato. Tem um caso fantástico, um menino com 16 anos engravidou 4 pessoas. No mesmo ano, nasceram 4, nasceu a menina, a irmã da menina, né, a prima da menina e a amiga da menina. Esse menino engravidou 4. E aí, sabe o que a mãe do menino falou? A culpa são dessas meninas, são todas umas sem vergonhas. Então, quer dizer, o pai, a gravidez, eu acho que o menino não pode ser poupado. O filho é seu. A responsabilidade é de A todos, relação é dos dois. E o filho é dos dois. Porque eu sou avó e digo, o filho da minha filha e a filha da minha filha e o filho da minha... Meus netos são dos dois sexos, os dois não pode ser. Então, nós temos hoje que entrar numa campanha de que os avós se envergonhem de jogar os netos, porque fica só com o neto materno, né? Verdade. Doutora, o nosso programa está terminando. Eu gostaria imensamente de novamente agradecer a senhora a participação e vamos deixar as suas considerações finais, algo que eu não perguntei, que a senhora gostaria de transmitir ao nosso telespectador. Bem, eu acho que a saúde é um direito. E, na verdade, engravidar e dar à luz é uma situação muito forte. Ter um ser humano que sai de você
é um poder maior, é a coisa mais mágica que tem. Então não pode acontecer por acaso, nem sem querer, nem sozinho. Tem que ser uma coisa pensada. Quer dizer, qual é a coisa mais importante do ser humano? É fazer um ser à sua imagem, né? Quer dizer, não, né? Uma mulher... Agora, não pode ser banalizado. E a vida sexual e a saúde, elas são muito fortes, porque é cuidado com o seu corpo. Então, também não podem ser banalizados. E a mulher, ela só vai ser a mulher deste século se ela tiver consciência. Eu me amo, eu me cuido e cuido também do meu corpo e cuido. Eu tenho o poder de me cuidar. Isso é um grande valor para o ser humano. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora. Foi um prazer enorme recebê-la. E você sabe, meu amigo, minha amiga, todo final de noite, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Uma boa noite. Meu amigo, minha amiga, o nosso encontro de todo final de noite, sempre um tema polêmico e interessante. Todo dia, de segunda a sexta-feira, final de noite, programa Ponto de Equilíbrio.